Momento presente. Ele pode reparar o passado e construir o futuro. Boa noite para você que está conosco aqui na TV Nova. É Pernambuco no ar. Estamos iniciando mais um programa Fala Povo. Fala Povo. Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Sejam bem-vindos ao Fala Povo da noite de hoje. É muito bom estar com vocês aqui na TV Nova. É Pernambuco no ar. Estamos iniciando um programa Fala Povo com um tema sensacional na noite de hoje. Nós vamos falar sobre a arquitetura. É um assunto que eu gosto de falar, né? Tem muita coisa bonita para a gente mostrar no programa de hoje. A criatividade, a beleza da arquitetura. Muitas vezes o arquiteto pega uma coisa que está ali feinha, ele, num passe de mágica, transforma aquilo numa beleza fenomenal. E para falar de arquitetura, na noite de hoje, eu trouxe um especialista no assunto, eu trouxe o Bruno Marcel. Bruno Marcel, que aparece aí para você na sua tela, é arquiteto, já esteve aqui no nosso programa e é com muito prazer, Bruno, que a gente conta de novo com a sua participação aqui no Fala Povo. Seja bem-vindo. Muito grato. Eu me sinto honrado porque aqui realmente a gente se sente muito em casa, se sente muito bem. E falar sobre o que ama, né, a arquitetura, a minha vida é dedicada a isso e eu fico muito feliz quando a gente sabe o que está fazendo e ajuda dando dicas também ao pessoal sobre isso. Isso é importante, por isso que eu trouxe você para cá, porque eu tenho certeza absoluta que você tem habilidade para pegar essa questão de arquitetura e tal, e transformar numa linguagem bem acessível para o nosso público entender. E eu tenho certeza absoluta de que hoje a gente vai ter um bate-papo sensacional. E é sobre exatamente isso, Bruno, que eu queria conversar com você, iniciando. A arquitetura, ela é possível chegar até o povo, até aquela pessoa que tem uma renda pequena? A arquitetura pode chegar, ele só quem tem direito ao arquiteto, a arquitetura é quem tem grana? Não, nada disso. Óbvio que a gente se inspira nos grandes eventos, nos grandes salões, nas grandes feiras de arquitetura como a Salone, mas ela pode sim ser acessível e ela pode ser tratada como uma arquitetura para o povo. Afinal de contas, a arquitetura ela é mundial e ela não se destaca apenas pela posição social. Pela elite, né? Óbvio que não. Então a gente consegue sim transformar as ideias, a criatividade e até o faça você mesmo, que é muito utilizado, para o povo, com certeza. A gente está mostrando algumas imagens aí, são imagens de interior. Você já poderia falar alguma coisa sobre essas imagens? Isso aí é um quarto, é fantástico isso. Isso sai muito caro, Bruno, fazer um negócio desse? Olha, esses realmente são para um público um pouquinho mais diferenciado. Né? Dá para perceber. Mas dá para perceber que tem elementos muito simples que a gente utiliza. Como, por exemplo, hoje em dia a gente está utilizando muito o ripado, as cores claras, né? Sempre as tendências do internacional trazidas para o Brasil também. E aí, por exemplo, a gente utilizou na casa do cliente móveis que ele já tinha de antiquário, móveis de tradição, e trouxe um charme para o contemporâneo, né? Então a gente consegue sim também utilizar aquele móvel que a gente tem em casa, dar uma repaginada, pintar, mudar às vezes um puxadorzinho e trazer para a nossa realidade e contemporaneidade, com certeza. Eu estava conversando com uma pessoa, ela disse, olha, muitas vezes se você trocar de lugar, muitas vezes você tem um objeto aqui, se você tira ele daqui, bota ele em outro canto e pega o que tu bota ali, você já deu uma repaginada e já ficou diferente, não está mais a mesma coisa que era. Sim. Né? E sai barato isso, né? Com certeza. Outras coisas que a gente pode fazer que são simples, eu gosto muito de quadros, inclusive na minha casa. Então, às vezes eu vejo que uma parede, ela precisa, ela dá uma vida, né, a obra de arte. Então, às vezes você vê que uma parede precisa de algo diferente, você compra um quadro, você compra uma escultura, você bota 2 pontinhos de luz em cima, ou você muda a cor da parede. Você, adequando a esses detalhes simples, você pode transformar o seu espaço, fazendo com que ele fique muito mais aconchegante e sem aquela cara do mesmo, sabe? Perfeito. Teve um encontro agora recentemente, né? Me parece que foi em julho, no ano passado, na Itália, na cidade, em Milão, né? Exato. Que é um encontro dos feras da arquitetura.
É um negócio fantástico, inclusive você criou até um textinho falando sobre ele. Eu queria que você falasse desse encontro, o que é que esse encontro de Milão significa para a arquitetura. Olha, o encontro de Milão é o AE Salone, né? Como você falou. Ele aconteceu de 7 a 12 de junho e ele foi feito na década de 60, né? Por um grupo de empresários que eles queriam trazer a renovação para o mobiliário. Inclusive era apenas italiano e depois tornou-se internacional. Então, várias marcas mundialmente famosas começaram a ir para essa feira de Milão, inclusive o Brasil. A gente hoje tem uma representatividade muito grande, arquitetos fantásticos, assim, empresários que acompanham esses arquitetos e transformam realmente, levando a nossa identidade e cultura. Inclusive, eu gostaria de salientar que a cultura pernambucana também foi para esse Salone de 2022 e nos anos... Se fez presente lá. Sim. Pelo estúdio Alfaia, que é um dos estúdios, né, que são meus amigos também, Jaildo Lima e Leandra Fernandes, que eles fizeram assim, com o nosso design cultural, levando coisas da nossa região, como por exemplo a palha, o bambu, o ferro retorcido, elementos que lembrassem a nossa fauna, a nossa flora, como por exemplo as cadeiras Mandacaru, que eles têm, o banco Siéntate, que também foi exposto em Milão. E elementos que elevam, né, a nossa cultura. A nossa cultura. E há aquela identificação, né? Fica fácil de você fazer aquela leitura sabendo que a origem pernambucana. E a gente fica muito orgulhoso sabendo que temos representantes com esse nível, né, e com essa visão de pegar esses elementos que você se refere, a palha, tal, o ferro retorcido, e mostrar para o mundo que Pernambuco existe, e a arquitetura Exatamente. da gente E isso vem desde a época de Janete Costa. Não é atual, mas ele se reinventa a cada ano. Por exemplo, Janete Costa foi uma designer de interiores fantástica, que ela levou justamente essa cultura para a elite, para a arquitetura, atingindo realmente a todas as classes, né? Hoje em dia a gente vê, por exemplo, em hotéis de luxo, o Leão de Nuca, que é uma representatividade totalmente pernambucana, né? Por exemplo, as panelas de barro, as esculturas de barro, e isso é fantástico, porque antigamente não existia isso, né? Então a gente conseguiu realmente, através da obra de Janete, que foi uma das pioneiras, elevar o nível da nossa cultura para todas as classes. Inclusive, quem não gostaria de, por exemplo, ter um boi de Vitalino na sua sala? Com certeza, né? Um luxo da arquitetura que veio do nosso interior. Que é do povo, né? Exatamente. É do povo. Então, E é uma marca registrada nossa. Você vai procurar em outros lugares do mundo e você não vai ter isso. É uma cultura nossa, né? E foi muito presente, né? Exatamente. Muito forte essa identidade, né? Muito forte. Se você for em Tracunhaém, por exemplo, você vai ver obras de arte belíssimas. Se você for em Caruaru, que é um polo gigantesco, inclusive voltado para o barro, para o artesanato, para a cultura. Hoje em dia nós temos a FENAROL, a FENEARTE, que são aqui pernambucanas, né? Acontecem no centro de convenções. E mostram realmente todos os tipos de cultura, a estilogravura, J. Borges. Então, assim, tudo isso que é nosso, mostrado para o mundo. E a gente tem que ter orgulho das nossas raízes. Bruno, eu vou fazer uma provocação em você. Quando eu estou com um arquiteto, sempre faço essa provocação. Pois não. Nós tivemos recentemente, eu acho que é a página terrível da nossa história, que foi o dia 8, né? O dia 8 de janeiro, aquela tragédia que aconteceu lá em Brasília. E quando eu vi aqueles quadros levando facadas, destruindo, você como arquiteto, quando destruíam aquelas obras, o que é que você sentiu, Bruno? Olha, independente de ideologia política, que não estamos falando nisso. Exato, eu estou falando das peças e você como arquiteto vendo aquilo sendo destruído. Independente disso, assim, é um ato de vandalismo, é uma brutalidade. É como se a gente pegasse a nossa história, rasgasse, queimasse, jogasse no lixo, sabe? Então, independente de qualquer coisa, eu acho que foram muito brutais aqueles fatos. Foram estarrecedores, né? Não só para Brasília, como para o Brasil inteiro, para o mundo. Porque a gente perde parte da nossa identidade, da nossa história. Você vê as obras de Niemeyer, que eu já estive em Brasília, são fantásticas, são fenomenais. E você vê jogando pedras, vidros, quebrando, pichando. Isso não é política. Né? Quadro de Cavalcante. De Cavalcante. Assim, que são pessoas que deixaram sua marca aqui, que não existem mais e que a gente deveria preservar,
Não atacar como foi atacado, né, no dia 8 de janeiro, desculpe. Mas, infelizmente, essas coisas acontecem. Agora, o que eu acho que a gente tem que fazer é se conscientizar para que isso não volte a acontecer e reparar os danos que foram feitos. Bruno, eu estava pensando, quando a pessoa destrói uma obra dessa, eu não acho que há uma falta de conhecimento, né? Eu acho que eles não sabem o valor que aquilo tem. Eu acho que isso não é falta de uma educação básica da pessoa, porque eu jamais, nem por hipótese alguma, ia pegar um Di Cavalcanti para chegar e dar uma facada. Porque eu sei o valor que Di Cavalcanti tem para a nossa cultura e os quadros de Di Cavalcanti têm para a nossa cultura. Você não acha que a gente precisa educar mais o nosso povo com relação à cultura, à informação cultural? Com certeza. Eu acho que isso tem que ser mostrado em casa, nas escolas, ter falado na sociedade. Eu acho que isso tem que ser incentivado, que a nossa cultura, independente, afro, indígena, ela deve ser preservada e recuperada. Isso. Às vezes a gente esquece que nós somos um país de miscigenação, um país que é voltado para o povo, a gente é do povo, a gente não veio apenas de colônias italianas, holandesas ou portuguesas que são tão valorizadas aqui, isso é bom, mas a gente tem que valorizar também a nossa cultura, o nosso sangue indígena, o nosso sangue negro, nós somos isso, a gente é uma mistura, nós temos cabelo enrolado, nós temos cabelo liso, olhos azuis, enfim, há uma miscigenação isso é completa, Brasil. Né? Uma miscigenação completa da nossa raça. Né? Isso se reflete na nossa cultura, na arquitetura, nas nossas artes. E isso tem que ser preservado e melhorado, não atacado. Então é por isso que é indignador quando você olha uma situação dessa. E espero que os culpados se retratem, né? Mas assim, é parte da cultura que se perdeu, que não volta atrás. Então a gente tem que ter uma consciência agora redobrada para que isso não venha a ocorrer. Acontecer de novo, porque realmente foi uma tragédia. Eu concordo que foi uma tragédia isso. Bruno, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta falando sobre arquitetura, tá bom? Eu estou conversando aqui com o Bruno Marcel, arquiteto, nós estamos falando sobre arquitetura, as suas peripécias, as suas coisas maravilhosas que a arquitetura tem para nos mostrar e para nos dar, inclusive até conforto. Daqui a pouco eu estou de volta já já. Camarote Majestic no Galo. Há 7 anos, o melhor camarote do Galo. Acesso fácil pelo viaduto Capitão Temudo. Conforto e segurança. Visão privilegiada para o desfile dos trios. Palco com super atrações. Varandão superior com visão da Rua Imperial. Open Food. Spa e maquiagem. Banheiros internos. Seu camarote no Galo é Majestic. Educar é um ato de amor. É isso que a LBV ensina para meus filhos. Ter educação e ter amor com os próximos, né? Quem ama e cuida, sonha e realiza junto. Me sinto muito feliz de saber que meus filhos estão na LBV, estão sendo bem tratados, estão sendo bem alimentados. Garanta um futuro melhor no presente. Quando a LBV ligar, diga sim ou acesse lbv.org e doe agora. TV Nova. De volta com o programa Fala Povo. Na noite de hoje nós estamos falando sobre a arquitetura. A arquitetura é um negócio fantástico, né? Vem desde o tempo da arquitetura. E hoje ela está aí com novidades. E por falar em novidades, eu estava conversando aqui com o meu amigo Bruno sobre as novas tendências, né, da arquitetura, porque a arquitetura ela não para, ela tem uma força motriz que é sempre se movimentando. Eu estou certo, Bruno, a arquitetura ela é inquieta? Com certeza. Ela está sempre buscando se renovar, né? Assim como o figurino, as roupas, os carros, as joias, tudo ele tem uma nova roupagem. Também a arquitetura traz isso. É assim. Ela é a única arte, digamos assim, a ser modificada, porque é a arte mais difícil, porque envolve o ambiente, é o todo, mas ela também tem a sua repaginada, né? Digamos assim. Então, por isso que a gente tem tantos estilos arquitetônicos diferentes, que vão desde o grego, paleocristão, bizantino, românico, gótico, enfim, passando até pelo contemporâneo,
que é o que a gente habita hoje, né? Que é o que faz parte do nosso mundo. Então, as tendências para 2023, agora elas foram dadas pela Essalone, que é, digamos assim, eles são considerados o papa da arquitetura atual, né? São de Milão, e eles vêm justamente trazendo todas as tendências de todo o mundo. Não apenas do mundo oriental ou ocidental, mas eles mesclam os artistas, os arquitetos que vão comparecer nessa feira, né? Então, assim, a gente viu muita coisa esse ano para 2023. Agora, em junho, já vai ter a feira 2023 para as tendências de 2024. Então, vocês vão ficar super antenados aqui. E muitas coisas surgiram de diferente. Por exemplo, o que eu achei interessante nessa feira é que cada pedacinho da casa, do escritório, da residência foi contemplado. Então a gente vai ver muitos mobiliários assim voltados para o aconchego do lar, para a inovação, para o dinamismo. Não é mais aquela coisa estática, parada, sem graça. Então os ambientes têm muita personalidade. E isso cativa o cliente, porque o cliente quer se ver naqueles objetos, naquele espaço, naquele ambiente. Então isso é muito rico. Ô Bruno, a nossa tecnologia, né, a nossa ciência está assim, a todo vapor. A tecnologia, né, esses novos componentes também vão influenciar nas novas tendências, né, da atuais, agora dessa última feira que teve. E aparece também a tecnologia, está lá? Com certeza. Olha, tudo de tecnológico que existir, desde a Alexa, que é um produto dos mais simples, até a sofisticação de você ter tudo em touch, ter tudo computadorizado, informatizado, é uma alta tendência. Para você ligar as luzes quando você estiver chegando em casa, para você, quando for sair, dizer que as luzes sejam apagadas e a segurança, a câmera estar ligada. Então, assim, tudo hoje em dia é tecnologia. Também envolvem a iluminação, envolve o ambiente, a ambientação, o espaço, o aconchego do ar-condicionado, se está bom, se está frio, o levantar das cortinas. Então, tudo isso também foi contemplado e muito pelos tablets celulares, pelos componentes tecnológicos que já existiam. Ô Bruno, a gente está vivendo o tempo dos Jetson, dizia, um desenho animado que tinha de Hanna-Barbera, né, que é o Jetson. A gente praticamente está vivendo isso. Agora, a pergunta é, isso não traz uma ociosidade física para o ser humano? Ou seja, ele tá muito, como dizia Zé Rodrigues, era um cantor antigo, ele dizia, o único exercício que eu faço é abrir a porta da Mercedes para eu entrar. Hoje nem precisa que o motorista já faz por mim. Ele dizia isso. Isso prejudica a gente, esses avanços mais tecnológicos, deixa a gente assim zen ou relaxado? Bom. Olha, eu vou falar por mim como pessoa e como arquiteto e também como usuário que utiliza esses bens, esses serviços de certa forma no meu dia a dia. Eu acho que é o seguinte, tudo demais é exagero. A gente tem que ter equilíbrio e controle. Sejam nas redes sociais, seja na tecnologia, seja na formação dos indivíduos, assim, como fazer cada coisa. Equilíbrio é a parte-chave. Então, é muito bom ter tecnologia, mas às vezes ela realmente se torna excessiva e a gente tem que ter cuidado com isso. Antigamente, eu até brinco assim com os meus clientes. Antigamente, para você ligar uma TV, era só apertar na tomada, girar o botão, ela ligava. Hoje em dia, as smarts, as 4K, você tem que configurar e-mail, configurar o seu nome, configurar com a Netflix, internet, com a Amazon, internet. Então, assim, é um mundo que tem a sua praticidade, mas você também tem que podar e dizer assim, olha, tá demais, vamos voltar, né, a ser analógicos em alguns aspectos, porque isso é equilíbrio. Mas eu acho que sim, são muito positivos, né? Claro. No modo geral, a gente sabendo utilizar a tecnologia voltada principalmente para a arquitetura, é um ponto muito positivo, que mostra que a gente não está mais no tempo das cavernas, que a gente não está no período medieval e que a gente está evoluindo como sociedade. Mas, óbvio, tudo com cautela, tudo com equilíbrio. Bruno, e você falou aqui da FenaHall? Da FenaHall, né? E é um encontro que a gente tem aqui em Pernambuco, é a Casa Cor, não sei. Sim. Também tem aqui esse encontro. Tem muitas novidades para esse ano. Como é que está o ano aqui em termos de apresentações, né, de sugestões
para o nosso público, né? Para o que a arquitetura tem para mostrar para os pernambucanos esse ano? Você está por dentro da programação? Como é que está? Lógico, olha, o que acontece? A Casa Cor foi agora em dezembro, ela acabou em dezembro. Ela foi num dos grandes centros comerciais, num dos grandes prédios arquitetônicos que nós temos na cidade do Recife, que é o Chantecler. A arquitetura fantástica, a gente utilizou muito da arquitetura própria do espaço e também ambientes ligados ao contemporâneo. Ou seja, a gente conseguiu botar numa sala com um teto, um pé direito muito alto, com lustres de cristal, com uma arquitetura mais eclética, que chamamos assim, que era o período que o Chantecler foi feito, com uma arquitetura mais contemporânea, mais ousada, mais dinâmica. Então, assim, foi utilizado muito madeira mais clara, é um ponto muito forte, ripados que continuam em alta, os móveis mais dinâmicos, tanto em salas quanto em banheiros. Você vê as coisas muito orgânicas, muito fluidas, não são mais tão retas, né? Elas têm uma sinuosidade. Você vê também a biofilia, que é a entrada da vegetação das plantas nos espaços. Então, tudo isso contemplou na Casa Cor 2022, que foi em dezembro, para as tendências de 2023. E agora a gente está esperando, né, as tendências que serão agora em 2023 para 2004, no finalzinho do ano. Então, a gente está ainda, né, sabendo quais serão as tendências que são voltadas desde São Paulo, né, que é um grande polo arquitetônico que a gente tem no Brasil, que ditam também as tendências aqui do Nordeste. Óbvio que a gente sempre bota nosso tempero nordestino, nossa cultura, nossa pernambucanidade, óbvio. É imbatível e não se mistura, de longe você diz. É verdade. Você é de Pernambuco. Como um amigo meu dizia, que é citado, né? O nosso país, Pernambuco. Então a gente tem muita pernambucanidade no sangue, a gente gosta muito de exaltar a nossa cultura e isso não é diferente na arquitetura também. E fala em arquitetura, na outra vez que você veio para o programa, que era um sonho meu de ver algum governo se preocupar com grandes comunidades e fazer vilas com arquitetura, com criatividade, não é? Sabe, porque a gente vê umas vilas, um negócio meio assim, meio que acanhado, porque a arquitetura, ela trabalha para isso também, não é, Bruno? Ela tem condição de fazer grandes construções, mas com arte, com beleza. Não tem a condição de fazer isso? Exatamente. Eu acho, e continuo dizendo assim, como vários arquitetos promulgam isso, que a arquitetura é de todos, é um bem de todos. A arquitetura, ela surgiu assim desde os primórdios, quando o homem ele queria se abrigar, né? Então ele foi para as grutas e ali ele começou a desenhar as grutas para dar a cara dele, para dar a personalidade dele. E desde então, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, que foram criados aqueles palacetes, a gente vem trazendo isso, a gente vem personalizando, o homem quer deixar a sua marca. Então por que não fazer isso? Bruno, então a casa, quando a pessoa constrói, é a identidade dela, é a cara dela, é ela se mostrando ali naquele desenho. Exatamente. É ela fazendo a casa. Então por que não trazer isso também para as pessoas de classe social um pouco mais baixas? Por que não? A gente pode sim integrar a arquitetura, inclusive a gente pode fazer desenhos arquitetônicos próprios. Inclusive é lei no Brasil, quando você você é uma pessoa de baixa renda, por exemplo, você pode ter o auxílio de um arquiteto para fazer a sua casa, principalmente se você tiver questões de acessibilidade, se você for... O Estado fornece Sim. Tem que fornecer um arquiteto. Sim. Então, assim, isso é muito bom, porque a arquitetura é qualidade de vida para o ser humano. Com certeza. Entende? A arquitetura não é status. Óbvio que tem aquela parcela da população que é capaz de dar, né? Tem mais. Que é capaz de dar numa obra de arte um valor X, de ter um tapete peça e ostentar um pouco, porque a arquitetura, uma parte também é isso, mas não é só isso. A arquitetura ela pode ser acessível, ela pode ser prática, ela pode ser utilitária, ela pode englobar o indivíduo do cotidiano. E é isso que a gente bate muito na tecla, que qualquer ser humano ele pode ter a acessibilidade de ter arquitetura na sua vida, né? Que bom. Óbvio, a gente dando conselhos, a gente sabendo sobre dicas e desenvolvendo produtos que sejam simples, mas que façam a diferença naquela casa. Certo. Bruno, o programa está terminando, mas eu vou convidar você aqui, eu tive uma ideia agora, de no próximo programa a gente fazer um brega e chique.
Vou dizer, isso aqui, Bruno, é tu brega, isso aqui, chique. Perfeito. Pra gente fazer um brega e chique aqui, tá bom? Combinado. Tá combinado? Pessoal, eu conversei com o Bruno Marcelo, essa figura fantástica aqui, esse arquiteto da nossa terra, né, que leva o nosso nome também para fora do país, para fora de Pernambuco. Enfim, um cara que conhece de arquitetura e levou muitas dicas para você, tirando muitas dúvidas também. E prometeu voltar aqui ao programa Fala Povo para falar do brega e do chique, tá bom? Bruno, muito obrigado. Muito grato e até uma próxima, então. Então, pessoal, estamos indo, mas amanhã eu estou de volta com mais um tema aqui no programa Fala Povo. Tchau, pessoal. Lá vamos nós e não vamos sós. TV Nova. Há quase